As taças e as pragas. A segunda taça. Quando lemos Revelações do Apocalipse 16:3, temos a segunda taça. E essa taça fez as águas se tornarem sangue, e os animais morriam. E como isso poderia ocorrer? Isso ocorre mediante um fator de crescimento de algas chamado de maré vermelha. Essa maré vermelha produz diversas toxinas que matam a vida marinha, e assim os animais marinhos são mortos. Com a grande produção de produtos industriais para a produção agrícola, como nitratos e fosfatos, que são lançados nas plantações em larga escala, esses nitratos e fosfatos acabam caindo na água do mar, e estas algas se desequilibram e se alimentam com tais produtos e assim produzem as toxinas, e tornam ácidas as águas e reduzem o oxigênio da água. Com isso ocorre grande mortalidade de peixes. Mas será que o verso não está falando de todos os mares? O verso fala do mar e fala dos animais no mar que se tornou vermelho. Assim, todo animal que estava no mar que ficou vermelho morreu. Se lermos em Êxodo 7:21, fala dos peixes que morreram porque o rio se tornou em sangue. O rio Nilo, que definimos hoje, inicia no mar Mediterrâneo e vai até a Tanzânia. Quer dizer que na época de Moisés, todo o rio Nilo se tornou em sangue ou na região em que eles estavam. Esse é o princípio bíblico que devemos entender, que um efeito pode ocorrer em uma região e essa região é determinada como o conjunto do todo. Por exemplo, quando lemos o livro de Atos 24:5, temos que o texto diz que os judeus foram dispersos por todo o mundo. Estamos falando de Roma. Roma desconhecia, por exemplo, a população da China e desconhecia os índios americanos, como os maias e os astecas. Ora, os judeus foram para a América na época romana e se tornaram maias? Claro que não. Assim, o termo todo mundo, ou todo ou nenhum, são termos que devem ser analisados com cuidado. Assim, os peixes e o mar em que se tornou vermelho, tais animais morriam. Assim, temos a definição da segunda taça: o mar que se torna em sangue e os animais do mar que morrem. Muitas pessoas desejam que coisas miraculosas aconteçam, mas isso não é necessário. Deus fez uma aliança com Noé, como vemos no texto de Gênesis 9:13. Em que Deus coloca um arco, que é o arco-íris, como um pacto de que não iria mais destruir a terra com água. Mas o arco-íris é a refração da luz branca e que a umidade faz essa refração. Assim, o arco-íris não é um sistema miraculoso, mas é um fator de pacto para com Noé. Assim, tanto a primeira taça como a segunda taça não necessita de efeitos miraculosos. E se as pessoas aguardam coisas miraculosas, podem não observar o sinal do fim dos tempos. Lembre-se que o nascimento de Jesus seria a grande mudança do destino da terra. E Jesus nasceu em uma manjedoura, e somente alguns que procuravam o acontecimento e não cenas miraculosas conseguiram encontrar com Jesus. Se você busca mais conteúdo de diversas áreas, visite o site reformadoresdasaude.com. Novidades e conteúdos detalhados podem ser encontrados lá, com sistema de pesquisa e organização de texto e vídeo.